Paz, alegria, é domingo, dia do Senhor e uma solenidade, a solenidade de Pentecostes, que dia especial. A igreja que vai nascer, a igreja missionária, é um dia muito importante para nós, é uma oportunidade de um recomeço, que nós possamos receber hoje o Espírito Santo nas nossas vidas para que Ele nos conduza, nos impulsione, que os corações estejam abertos para acolher esta vinda do Espírito Santo, esse Pentecostes que precisa ser um acontecimento perene nas nossas vidas. Renovemos então o ardor missionário, que a chama do Espírito Santo venha a ser reacesa em nós. Nosso coração então está aberto para acolher a Tua Palavra, Senhor. O Evangelho que nós vamos meditar hoje, nesse domingo, solenidade de Pentecostes, é João capítulo 20, versículos de 19 a 23. Vamos abrir o coração para acolher esta mensagem. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve, deixa o teu comentário, o teu pedido de oração, curte e ajuda a plataforma a enviar esse vídeo para mais pessoas. Vamos evangelizar juntos nesse dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. À tarde desse mesmo dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas, onde se achavam os discípulos, por medo dos judeus, Jesus veio e, pondo-se no meio deles, lhes disse: a paz esteja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então ficaram cheios de alegria por verem o Senhor. Ele lhes disse de novo: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles aos quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha que beleza esse evangelho. Jesus que vai ao encontro dos discípulos e ali ele mostra a ação do Espírito, como o Espírito age. E Jesus não fica indiferente com os discípulos que o abandonaram na cruz quando ele mais precisou. A primeira coisa que Jesus diz quando ele chega é: a paz esteja convosco. Ele não vai tomar satisfação, ele não vai pedir vingança, o coração dele não está revoltado, ele está transbordando paz. Ele mostra as mãos e o lado, que são as chagas abertas, a marca dos pregos, da lança, para dizer que é possível passar pela cruz sem deixar de amar e ainda ser instrumento de paz. É possível estar ainda com as feridas abertas, mas continuar amando, continuar sendo instrumento de paz. Isso é a ação do Espírito Santo. É o Espírito que nos une. É o Espírito que, como nós vemos na primeira leitura, chega para unir. A primeira característica vista pela ação do Espírito Santo no dia de Pentecostes é a compreensão, é a unidade. Várias pessoas de vários lugares entendendo na sua própria língua, ou seja, as coisas não estavam confusas como lá atrás na Torre de Babel, as coisas não estavam desunidas, as pessoas estavam se compreendendo. Ali não era só um grupo de pessoas que estavam sendo beneficiados com essa ação do Espírito, mas vários outros povos, inclusive pagãos. O Espírito Santo vem para todos. A profecia de Joel vai se cumprir, que eis que derramarei do meu Espírito a todo ser vivo, jovens, velhos, idosos, todos. Olha só a ação do Espírito Santo gerando unidade, gerando compreensão. Olha a ação do Espírito Santo em Jesus, que mesmo chagado, mesmo ferido, é capaz de transbordar de paz, mostrando para nós que nós podemos passar pela dor sem deixar de amar. Nós podemos passar pelas perseguições da vida, da caminhada, mas continuar amando, sendo instrumento de paz. Pode vir as dificuldades da comunidade, pode vir as intrigas, pode vir qualquer que seja a situação ou adversidade dentro da comunidade que queira abalar minha missão, mas eu continuo firme porque eu tenho o Espírito Santo, eu continuo amando, porque o Espírito Santo é o amor do Pai derramado sobre nós. E Jesus nos dá esse Espírito, Ele nos envia, nos confia a missão dele,
Assim como o Pai o enviou, agora Ele nos envia para continuar a missão dele. E para continuar essa missão, Ele sopra e diz: recebei o Espírito Santo. Ele nos dá o seu próprio Espírito. É o Espírito do ressuscitado, mas o ressuscitado que passou pela cruz, que venceu a cruz, que tem ainda as marcas da cruz, mas continua amando. A missão deixa marcas. Por isso Jesus mostrou, mas o Espírito Santo nos conduz para, mesmo com as marcas que a missão nos traz, nós continuamos firmes, continuamos amando, perdoando. Olha que bênção, olha que graça receber o Espírito Santo. Olha os efeitos do Espírito Santo em nós. Olha como nós precisamos desse Espírito para nos conduzir. E esse momento aqui é como se Jesus estivesse dando para nós a graça de um recomeço. Porque nós vamos lembrar lá no Gênesis, no início, Deus também soprou nas narinas do homem o Espírito Santo, o ruá, o fôlego de vida. É a vida de Deus que foi soprada ali. É o mesmo Espírito, é um só Espírito. Não é um Espírito para Jesus, outro para nós, não é um Espírito lá no início, outro agora. Não, é o mesmo Espírito. É o mesmo Senhor, é o mesmo Espírito, como nos diz a segunda leitura. Só que agora é como se o Senhor tivesse, agora é Jesus soprando o Espírito nos discípulos, nos seus discípulos, para recomeçar a humanidade. Lá em Adão, eles receberam o Espírito, mas deram ouvidos a outro Espírito, a serpente. Agora, Jesus nos dá o Espírito e é Ele que nos fala, Ele que nos ensina. O Espírito é soprado sobre nós para nos conduzir. Nós recebemos também o sopro do Espírito, mas agora nós vamos seguir o que Jesus nos ensina. O Espírito vem para recordar o que Jesus nos ensinou. Recebei o Espírito Santo, Jesus diz para nós. E esse mesmo Espírito de Jesus que vem para nós é que vai nos fazer imitar Jesus. É esse Espírito que vai nos dar força para continuar e vamos em frente. Que esse Espírito Santo possa ser soprado sobre nós. Recebei o Espírito Santo, diz Jesus, hoje para nós. E aí a gente continua amando. A vida deixa marcas. Jesus mostrou isso. A vida deixa marcas, a missão deixa marcas. Recebemos a mesma missão de Jesus. Assim como o Pai o enviou, Ele nos envia. Mas temos o mesmo Espírito também dele. Temos a mesma missão, a mesma responsabilidade, talvez os mesmos desafios, também desafios, mas temos o mesmo Espírito dele, que fez ele vencer, que fez ele ir até o fim. O Espírito que nos capacita a amar, mesmo com as feridas abertas, mesmo sendo injustiçados, mesmo passando por perseguições e adversidades, nós podemos continuar amando, sendo instrumento de paz, porque o Senhor nos enviou como cordeiros no meio de lobos, não foi o contrário. Ele não nos enviou como lobos no meio de cordeiros. O lobo é feroz e ataca. O lobo veio para destruir. O lobo é violento. O lobo quer partir para o ataque. O cordeiro é manso. Por isso nós precisamos do Espírito Santo para mantermos o nosso coração como o coração de Jesus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe grandemente o nosso dia. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.